Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre o Super El Niño e as suas consequências para a Amazônia brasileira e sul-americana. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos lá ao nosso encontro. Moçada, eu já gravei algumas aulas explicando o processo de formação do fenômeno do El Niño e as suas consequências para o Brasil e para o mundo. Todavia, no ano de 2023, a imprensa noticiou que cientistas estão prevendo a formação de um Super El Niño para o ano de 2023 e também para o ano de 2024. E esse Super El Niño será provocado pelo aumento fora dos padrões da temperatura da água do Oceano Pacífico na sua região equatorial, central e oriental. E dessa forma, os padrões climáticos e meteorológicos serão alterados, não só aqui no Brasil, assim como em tantas outras partes do mundo. Então, o objetivo dessa aula é apenas mostrar as consequências desse Super El Niño para a Amazônia. E aqui nós temos essa imagem, onde é possível perceber pela tonalidade avermelhada as águas mornas que se encontram na região equatorial, ou seja, no entorno da região equatorial do Oceano Pacífico, e chegando aqui na costa ocidental do continente americano. Não só aqui na América do Sul, como também percebe-se esse padrão de aquecimento da água no litoral sudoeste da América do Norte. Então, por que ocorre esse aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico? De tempos em tempos, de acordo com os cientistas, esse padrão pode ocorrer em intervalos de 3 a 7 anos. Por que isso acontece? Porque nós temos a mudança no regime dos ventos. Em condições normais, os ventos nas imediações da linha do Equador sopram do Atlântico em direção ao Oceano Pacífico, visto que a pressão atmosférica sobre o Oceano Atlântico estará maior do que a pressão atmosférica sobre o Oceano Pacífico. Mas de tempos em tempos nós temos uma alteração nesses padrões de pressão atmosférica. Então, na verdade, você vai ter o aumento da pressão atmosférica no Oceano Pacífico, e o aumento da pressão atmosférica no Oceano Pacífico Ocidental fará com que haja uma mudança na direção dos ventos, visto que, simultaneamente, ocorrerá uma queda da pressão atmosférica sobre o Oceano Atlântico. Sendo assim, esses ventos passam a soprar de oeste para leste, na verdade, os chamados ventos contra-alísios, que aqui nas imediações da linha do Equador irão soprar nessa direção. E na medida em que isso acontece, você vai ter uma redução substancial do fluxo de ar úmido procedente do Oceano Atlântico em direção à Amazônia centro-oriental.
E quando isso acontece, temos aí um dos fatores responsáveis pela queda do índice de chuvas na Amazônia Centro-Oriental, toda vez que temos a manifestação do fenômeno do El Niño. Só que esse ano nós temos uma previsão que indica uma forte possibilidade de formação de um super El Niño a partir do segundo semestre, estendendo-se, é claro, pelo ano de 2024. E a formação desse super El Niño trará consequências ambientais, sociais e econômicas para a Amazônia, assim como para tantas outras regiões do planeta. Mas como essa aula está voltada a mostrar apenas as consequências desse fenômeno para a Amazônia, vamos nos prender a esse fato. Aqui nós temos, mais uma vez, para que vocês tenham uma plena noção do que está acontecendo. O AP significa alta pressão, na verdade, um anticiclone, que é o nome que se dá aos centros de alta pressão atmosférica, que são áreas dispersoras de vento. E aqui o BP, bem próximo da costa africana, que significa baixa pressão, ou seja, uma área ciclonal que corresponde a uma área receptora de ventos. Então, os ventos sempre sopram de um centro de maior pressão atmosférica para um centro de menor pressão atmosférica. E sendo assim, nós temos a explicação visual do porquê da mudança na direção dos ventos, toda vez que nós temos o processo de formação do fenômeno do El Niño. Aqui nós temos a célula de Walker em condições de formação do fenômeno do El Niño. Então, repare uma coisa, né? Aqui sobre a Amazônia, nós temos, sobre a Amazônia, não é sobre o Oceano Atlântico não, tá? Sobre a Amazônia, a formação de um centro de alta pressão atmosférica. Por quê? Ora, na medida em que você tem esse centro de alta pressão atmosférica posicionado lá na porção oriental do continente asiático, e esse anticiclone desloca ventos de oeste nas imediações da linha do Equador em direção ao litoral americano, ora, na medida em que esses ventos sopram nesse sentido, as águas quentes do Oceano Pacífico que rodeiam as imediações da linha do Equador são empurradas de encontro à América do Sul, parte da América Central e até mesmo o litoral sudoeste dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Aqui você vai ter esse ar quente e úmido exercendo um movimento de convecção, de ascendência, dando origem àquelas nuvens de grande crescimento vertical denominadas cúmulos-nimbus, que irão despejar chuvas torrenciais na porção ocidental da América do Sul, no sudoeste da América do Norte e também em áreas do território mexicano. Na medida em que esse ar quente e úmido sobe aqui, ele vai se resfriar, em função das precipitações vai perder umidade, e esse ar quente e úmido vai descer frio e seco sobre a Amazônia, gerando aqui uma zona de subsidência que irá inibir a formação de nuvens de chuva, porque se o ar frio e seco aqui em cima está exercendo um movimento de subsidência, promovendo dessa forma o aumento da pressão atmosférica, ora, as correntes ascendentes de ar ficarão comprimidas a baixa altitude e dessa forma nós teremos a redução da incidência da formação de células convectivas e, sendo assim, uma queda do índice pluviométrico, fazendo com que, em épocas de El Niño, as chuvas fiquem bem abaixo do normal em várias partes da Amazônia centro-oriental. E isso, de certa forma, irá
ser responsável por inúmeras consequências socioeconômicas ambientais na região amazônica. Então, a célula de Walker é uma célula de circulação de ar atmosférico, onde os ventos sopram em condições normais de leste para oeste, em épocas de El Niño, de oeste para leste, nas imediações da linha do Equador, sendo um mecanismo de circulação atmosférica muito utilizado para não só prever, como também posicionar a intensidade do fenômeno, não só aqui na América do Sul, como também em outras partes do mundo. Aqui nós temos, para que vocês tenham ideia, coloquei esse círculo AP, alta pressão atmosférica, mostrando que aqui sobre a Amazônia Central, nós temos nas suas imediações a formação de uma zona de subsidência, ou seja, do aumento da pressão atmosférica, fazendo com que o ar frio e seco, procedente das altas camadas da troposfera e da baixa camada da estratosfera, esses ventos exerçam um movimento, aliás, o ar exerça esse movimento descendente, ou seja, de subsidência, e na medida em que o movimento de subsidência se configura, inibe-se a formação das nuvens de chuva, contribuindo dessa forma para a redução do índice pluviométrico nas porções central e oriental da Amazônia, lembrando que os cientistas estão prevendo também que esse super El Niño vai alterar a quantidade de chuvas na Amazônia Ocidental. Vamos esperar, porque no momento é tudo uma previsão. Com forte possibilidade de se confirmar, estamos falando de renomados especialistas em clima e previsão do tempo, e dessa forma temos que aguardar apenas para termos uma plena noção da intensidade desse fenômeno chamado El Niño. Aqui nós temos a redução das chuvas terá um impacto na vazão dos rios, podendo se repetir a tragédia da seca de 2005 na Amazônia. Lembrando que essa seca de 2005 não tem nada a ver com o fenômeno do El Niño, tá? Foi apenas fruto de uma mudança da temperatura dos padrões da água do Oceano Atlântico na sua zona intertropical. Então, essa seca de 2005, de acordo com os cientistas, foi fruto da temperatura do Atlântico Norte, na sua zona intertropical, ter ficado de 2 a 3 graus acima dos padrões médios. Então, isso acabou influenciando a ZECIT, a zona de convergência intertropical, impedindo que a zona de convergência dos ventos alísios se posicionasse nas imediações da linha do Equador e causasse uma redução substancial das chuvas, o que fez com que vários rios da Amazônia apresentassem uma redução drástica da vazão, e aqui você percebe esse grande rio com seus bancos de areia expostos, não só prejudicando a sua navegabilidade, o transporte fluvial, lembrando que o transporte fluvial é o principal meio de transporte utilizado na Amazônia, assim como também causando danos econômicos enormes, uma vez que muitas dessas cidades ribeirinhas são conectadas por vias fluviais, e sendo assim o acesso de determinadas mercadorias, não só vindas do meio rural para serem vendidas nas cidades, assim como das cidades para serem vendidas no meio rural, foram extremamente prejudicadas por essa queda substancial da vazão de vários rios da Amazônia. Então isso acendeu um sinal de alerta. Como nós temos uma previsão de uma redução acentuada das chuvas na Amazônia Centro-Oriental, podendo o fenômeno também atingir a Amazônia Ocidental, há de se prever também a possibilidade de se repetir, talvez não com a mesma intensidade,
ou talvez até com uma intensidade maior, essa imagem que nós estamos verificando aqui, o que traria enormes prejuízos a vários municípios, aos estados amazônicos, às pessoas, enfim, além, claro, de causar os impactos ambientais que decorrem dessa queda da vazão dos rios amazônicos. Aqui nós temos essa imagem também de 2005, onde foi possível perceber uma mortandade enorme de peixe. Vocês não têm ideia, foram milhões de toneladas de peixes que morreram em função da queda acentuada da vazão dos rios, que em muitos pontos quase que secaram. Então, isso reduziu a quantidade de água e, em função do grande volume de peixes, a oxigenação dessas águas ficou comprometida e muitos desses peixes acabaram morrendo não só por falta de oxigênio na água, assim como por falta de alimentos. Então, foi um dano ambiental gigantesco à vida aquática dos rios amazônicos. E lembrando que toda uma cadeia alimentar foi extremamente prejudicada por causa desse fenômeno. E isso, de certa forma, chamou a atenção dos ambientalistas sobre essa questão das mudanças climáticas, as implicações que isso geram e, inclusive, a ameaça de causar extinção de espécies em massa, caso tenhamos a repetição de um fenômeno como esse dentro de uma magnitude muito mais ampla. Aqui nós temos o aumento da incidência de incêndios florestais. Aliás, essa previsão tem sido ratificada toda semana por especialistas, por cientistas. Por que em épocas de El Niño esses incêndios florestais na Amazônia tornam-se mais comuns e com potencial de destruição ampliado? É fácil, porque o clima ele fica mais seco. As temperaturas ficam mais altas durante o dia, o ar com menor padrão de umidade vai favorecer também a propagação dos incêndios. Lembrando que as queimadas constituem uma prática comum desenvolvida por povos nativos, índios, quilombolas, os povos da floresta como um todo. Mas também é uma prática muito comum desenvolvida por produtores rurais para preparar a terra, objetivando o plantio e também preparar a terra para o plantio de pastos ou queimar pastagens secas para forçar a rebrota das mesmas. Então, quando você tem o fenômeno do El Niño, o que acontece? Teremos uma potencialização desses incêndios, muitos dos quais podendo sair do controle e causar problemas socioeconômicos ambientais gigantescos, como já ocorreram no passado. Inclusive, tivemos anos em que o Brasil teve que recorrer à ajuda internacional para combater os incêndios florestais na Amazônia. Então, é necessário que se faça, vamos dizer assim, um plano de contingência para que nós possamos enfrentar essa situação eminente que, em função da formação de um super El Niño, colocará em risco e muito várias áreas da floresta amazônica, o que, consequentemente, contribuirá dessa forma para o aumento do desmatamento e também para a morte de muitas espécies e prejuízos socioeconômicos ambientais, em alguns casos até mesmo irreversíveis. Aqui nós temos a fumaça dos incêndios e queimadas comprometem a qualidade do ar das cidades. Aqui nós temos a imagem da cidade de Porto Velho, capital de Rondônia, numa situação, num período de queimadas. Você pode perceber a presença do smog, que é essa névoa de fumaça derivada das queimadas. Agora, o que acontece? Isso aqui nós temos todos os anos, porque principalmente no período de junho até setembro,
a época em que as queimadas nas bordas sul e oriental da Amazônia se intensificam. Agora, como a previsão para esse ano é de redução das chuvas, essas queimadas vão se estender, vão atingir um potencial maior e, consequentemente, a quantidade de fumaça lançada na atmosfera aumentará e muitas cidades da Amazônia, não só da Amazônia, como também de outras áreas do território brasileiro, terão, né, essa imagem que nós podemos ver aqui em Porto Velho. O que isso causa? A queda da qualidade do ar é extremamente prejudicial, sobretudo às pessoas portadoras de doenças respiratórias. Essa fumaça, além de causar ardência nos olhos e na garganta, compromete o quadro clínico das pessoas que apresentam alguma doença respiratória. E todo ano, no período das queimadas, nós temos também o aumento do número de pessoas que morrem, que são essas pessoas portadoras de doenças respiratórias, por causa da queda da qualidade do ar. Isso na Amazônia, assim como em outras partes do Brasil e do mundo. Aqui nós temos, para que vocês tenham ideia, uma imagem de satélite mostrando essa parte branca mais tênue, fumaça derivada das queimadas. O que acontece? Nós temos um corredor de vento que sopra do noroeste da Amazônia em direção ao sul-sudeste do Brasil. Isso em condições normais. Esse corredor de vento é potencializado em épocas de El Niño, que é uma corrente de jato de baixos níveis, e essa fumaça vem para a nossa região centro-sul, também comprometendo a qualidade do ar em inúmeras cidades. Inclusive, quando chove, se você colocar uma bacia, um balde para captar diretamente a água da chuva, você vai ver a fuligem que vem com a água da chuva. Quando parar a chuva, você olha para o balde, a panela, a bacia, e você vai ver aquela água com uma tonalidade escurecida em função da fuligem que as nuvens de chuva, ao atingirem o ponto de saturação, irão trazer de volta para a superfície. Na verdade, as chuvas trarão de volta essas partículas de fuligem em suspensão, porque as gotas de chuva, elas vão se agregando, essas partículas sólidas que estão em suspensão na atmosfera, trazendo de volta para a superfície. Então, não é só a queda da qualidade do ar, também a qualidade da chuva fica comprometida. Você vai ter aquela chuva negra, aquela chuva carregada de fuligem, que ao se acumular em determinados pontos, cria aquela água escurecida, uma água até imprópria para o consumo. Aqui nós temos a queda na produção agropecuária. Isso é previsto para as regiões centro-oriental da Amazônia, que serão áreas afetadas pela seca ou pela redução das chuvas. Então, o comprometimento ou a queda na produção agropecuária trazendo prejuízos não só aos produtores rurais, como também em municípios e estados. Lembrando que a Amazônia está se transformando progressivamente num importante polo de desenvolvimento do agronegócio. Então, a partir do momento em que a redução das chuvas comprometa a produção agropecuária, além de causar prejuízos socioeconômicos, teremos também os prejuízos ambientais. Olha como é que fica essa espiga de milha quando você tem um índice de chuvas menor. Essa aqui até tem muito grãozinho de milho, porque normalmente a quantidade de milho diminui substancialmente por falta de água no solo. Aqui nós temos a redução das chuvas comprometerá os reservatórios das usinas hidrelétricas da Amazônia. Então, na Amazônia hoje existem algumas importantes usinas hidrelétricas. Tucuruí, no Rio Tocantins, considerada uma das maiores do Brasil. Nós temos a usina de Belo Monte, no Rio Xingu, uma das maiores do mundo, e tantas outras usinas. Essa imagem aqui é do reservatório da usina de Balbina, no rio Uatumã, no Amazonas, e aqui nós temos essa imagem
do reservatório de Balbina abaixo do nível normal, mostrando aqui as árvores que morreram quando do processo de enchimento do reservatório, e em função de um El Niño que atingiu a Amazônia na década passada, tivemos uma queda substancial das chuvas e o nível do reservatório de Balbina ficou abaixo de 30% e deixando à mostra áreas que normalmente permanecem inundadas com as árvores mortas que porventura morreram por ocasião da formação do lago do reservatório de Balbina. Isso é uma outra consequência. Então, o comprometimento no processo de geração de energia na Amazônia será um problema, não vamos dizer intransponível, porque hoje o sistema elétrico brasileiro é quase totalmente integrado, então, numa queda de geração de energia elétrica na Amazônia, poderíamos suprir a região com fornecimento de energia gerada no centro-sul do Brasil. Lembrando que o El Niño aumenta os padrões de chuva em parte do centro-sul do Brasil e isso acaba sendo bom para os reservatórios da região. Então, moçada, o que eu quis mostrar a vocês aqui, as consequências do super El Niño para a Amazônia, razão pela qual a Amazônia está em alerta, sendo preciso que as autoridades municipais, estaduais e federal elaborem planos para se prepararem para o eventual super El Niño que está sendo previsto pela comunidade científica internacional. Poderá não ocorrer o super El Niño? Poderá, mas também poderá ocorrer. Então não podemos correr risco sem um plano de contingência, mesmo sabendo que o El Niño, em condições normais, traz consequências socioeconômicas ambientais para a Amazônia. Imaginem vocês, caso venha a se confirmar a formação de um super El Niño. Então, esses problemas serão potencializados, razão pela qual nossas autoridades têm que elaborar planos de contingência. Moçada, eu irei gravar aulas específicas também sobre a questão do super El Niño, o Nordeste em alerta, e o super El Niño, o Sul em alerta. Então, na verdade, eu vou gravar 3 aulas com esse tema. Moçada, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fortaleça o canal, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude esse professor a democratizar o ensino da geografia. O fenômeno do El Niño, na verdade, é um fenômeno que traz consequências para o mundo inteiro. E isso vocês têm que ter em mente. Moçada, eu peço também encarecidamente que ajudem esse nobre professor Eugênio Bastos a poder difundir esse trabalho que é 0800, num canal que não é monetizado. Caso venha a ser monetizado, todo o dinheiro que o YouTube for repassar será convertido a instituições de caridade, porque eu não quero receber um centavo em relação a um trabalho que eu estou fazendo com carinho, amor, para ajudar você que está se preparando para um concurso, seja jovem, criança ou adulto. Valeu, moçada! Hoje, dia 21 de maio de 2023. Moçada, um forte abraço para vocês, um beijão no coração, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!